todos bem-vindos ao canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Bassanufo de Itaúna, Minas Gerais. O projeto Nos Passos de Emmanuel, com o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, ditado ao médium Chico Xavier. Tópico 16, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, em Tito, carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavras que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os companheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar, mentirosos levar-te-ão a mentir, levianos tentarão conduzir-te à leviandade, ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre em desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Tu, porém, esse porém dá uma ideia adversativa, dá uma ideia de oposição. Há um paralelo no texto de Emmanuel que fala dos incrédulos, dos mentirosos, caluniadores, e ao final ele traça aqui um paralelo do contrário, dessa ideia contrária do que ele pretende com esse raciocínio, com essas premissas aqui, que ele faz muito, o Emmanuel. Ao final ele traça um paralelo, falando, e agora, e você? E o que você tem feito? Então ele faz uma exortação ao final para dizer para chamar a atenção do leitor sobre o que o leitor está fazendo, né? Então vamos pensar bem, porque aqui fala-se da reforma íntima, sim, fala da necessidade do conhecimento, mas não só o conhecimento, mas de uma reforma integral, de uma reforma de valores, de uma reforma de sentimentos. E nós que buscamos evangelizar, que buscamos servir ao Cristo a partir da Boa Nova, a partir do Evangelho dele há mais de 2000 anos, que começou lá com os primeiros cristãos, e que agora nós temos aqui a missão de propagar o Evangelho do Cristo. Então ele nos exorta a pensar melhor sobre o que nós estamos feito para fazer frente a esses caluniadores, a esses mentirosos, levianos, ironistas. Vamos pensar que essa fala do Emmanuel, que foi com certeza muito bem aplicada à época, por meio do nosso Chico Xavier, ela tem uma repercussão atual, muito moderna, muito contemporânea para os dias de hoje, para os dias de redes sociais, em que toda a sua fala, uma fala tem um peso que
às vezes uma frase que você posta nas redes sociais, um comentário, um vídeo, esse vídeo mesmo, ele tem uma possibilidade de percorrer os 4 cantos do mundo. Então nós temos, a nossa fala, ela tem um peso muito grande das comunicações, do poder da comunicação atual, da comunicação moderna. E essa nossa fala, quando publicada, ela não mais desaparece, ela vai, né, ela tende a circular. Sendo assim, Emmanuel nos fala o seguinte: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Ou seja, desde que não haja alguma situação temporária de silêncio, nós somos impelidos a falar em todas as situações. Ou falar, ou mesmo a nossa ação, né, não verbal também, ela pode comunicar, e muitas vezes comunica até mais do que a própria fala. E essa convocação dessa fala, dessa palavra, ela pode ser feita para os bons, mas pode ter feita também para para os maus, para os cegos, para aqueles que se encontram com alguma situação perturbadora. Caluniadores, corações perturbados, mentirosos, levianos, ironistas, eles também podem receber a palavra. E vamos pensar bem, é mais desejoso que as palavras de quem prega o Evangelho que cheguem aos corações dessas pessoas que estão de alguma forma precisando ouvir alguma palavra que possa de alguma forma transformar, ainda que minimamente, transformar os seus corações, que transformar de alguma forma essa cegueira que pode estar perturbando, que pode estar ajudando que pode estar prejudicando esses corações e essas mentes. E Emmanuel continua dizendo que compreende que procedam assim porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Provavelmente eles não vão receber bem essas palavras, essas mensagens. Os cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre em desastre, criando a desventura de si mesmo. Aí é que ele chama a atenção para aqueles que pregam o Evangelho, para aqueles que pregam a Boa Nova, para nós que pregamos o Evangelho do Cristo, para nós que pregamos a sua Boa Nova. Tu, porém, que conheces o que eles conhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Então, nós que utilizamos a palavra para falar do Cristo, nós temos que ter cuidado, porque, afinal de contas, a cobrança para quem conhece, ainda que pouco, como eu, por exemplo, conheço ainda muito pouco do Evangelho do Cristo, ainda conheço muito pouco ainda da doutrina espírita, mas eu tenho certeza que esse pouco aqui me será cobrado de uma forma maior do que aquele que não conhece nada. E a quem muito é dado, muito será cobrado. E é muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Então, que os ignorantes e cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem, nós deveremos nos acautelar nas nossas mensagens, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Ou seja, nós sabemos que a nossa consciência vai nos cobrar. A prestação de contas com a nossa consciência é fatal, ela é certeira. E nós temos que ter muito cuidado com as
frases, as palavras e principalmente com o modelo que nós somos para o outro. E aqui nós vamos repetir uma frase de São Francisco de Assis, em que ele fala: cuidado com o que dizes, porque muitas vezes o único evangelho que as pessoas leem será você, será o seu próprio exemplo, o seu modelo. Então que nós possamos ser instrumentos da paz e do amor de Deus, para que as nossas palavras alcancem as mentes e os corações, principalmente daqueles que mais precisarem. Que assim seja.